Para quem vive no campo, cada minuto vale muito. E confiança é o que move qualquer parceria. Por isso, quando se trata de escolher a minha companheira de trabalho, eu não abro mão de força e robustez. É exatamente isso que eu encontro na Amarok. Essa picape é a verdadeira aliada do agronegócio. Com o motor V6 e o recurso Overboost, ela entrega até 275 cavalos de potência, garantindo desempenho de sobra para encarar qualquer desafio, seja na estrada ou na terra. A maior caçamba da categoria faz toda a diferença. Cabe tudo que precisamos levar, garantindo tempo e produtividade. O design mais imponente, aliado à iluminação moderna, reforça a presença marcante, enquanto a tração 4Motion garante confiança até nos terrenos mais difíceis. A Amarok não é apenas uma picape, é um investimento em potência, confiabilidade e resultado. Porque quem vive no campo sabe, só com força e confiança a gente vai além. Amarok, a picape carregada de força bruta. Se o seu cavalo treina diariamente em altas velocidades ou em baixa velocidade, porém de 6 a 12 horas por semana, e ainda participa frequentemente de competições, ele tem uma demanda de atividade muito intensa e precisa de uma ração especial, que é a Performance Atleta. Ela possui 13% de proteína bruta, 12% de extrato etéreo e tem alfafa peletizada, aveia laminada, milho extrusado e óleo de soja, que auxiliam nessa alta demanda por energia e por força muscular. Então, para o seu cavalo de altíssimo desempenho, escolha a Performance Atleta. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Sabe aquele caminhão que você olha e já pensa, esse encara qualquer estrada? É assim com os extra pesados da Volkswagen. E com razão. Os novos Constellation 20480 e 25480 têm motor 13 litros, potência impressionante e o melhor consumo da categoria. E o Meteor, gigante dos gigantes, claro, é pura força bruta e um conforto incomparável. Mas o que faz toda a diferença mesmo é a disponibilidade. Eles não param. E quando o caminhão não para, o seu negócio também não. Família Extra Pesados Volkswagen. Entrega mais valor para o seu negócio entregar mais. Olá, amigos do Agronegócio, tá no ar o Agro 360 para você. Nós estamos aqui no Canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Hoje, quem está aqui com a gente é um consultor financeiro. Peraí, mas o que tem a ver com agro? Bom, esse cara é uma enciclopédia dentro da história do cavalo de corrida, do turf do Brasil. Tá aqui comigo Herbert Polísio. Daqui pra frente só Herbert, o sobrenome eu não vou conseguir falar mais, né, Herbert? Não tem problema. E também host do podcast. Pode velocitar. Falamos só sobre cavalo de corrida, a indústria do cavalo de corrida, né? Falamos o 360 sobre o universo da indústria do cavalo de corrida. Bacana, que é um mercado muito forte, diga-se de passagem, né? É, por incrível que pareça. Isso para as raças puro sangue inglês, quarta milha, tudo? Basicamente, a gente hoje, primeiramente, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, vai ser bem... nós já falamos de você no meu podcast, né? Nós falamos da entrevista do Jonathan Dantas, presidente do Jockey Clube de Sorocaba, então a gente comentou bastante sobre lá. Hoje, basicamente, no Brasil, são duas raças que dominam os hipódromos e que tem corrida de cavalo. Uma, a maior de todas elas, é o puro sangue inglês, com uma variedade cada vez maior de hipódromos, e o quarto de milha reinando em Sorocaba. Agora, a história da corrida de cavalos, ela começa quando isso na humanidade? Eu sempre gosto de relacionar esse assunto, e as pessoas precisam ter noção disso. Não existe corrida de cavalo sem suas respectivas apostas. Então, a base do nascimento desse esporte é cavalo de corrida é igual a apostas em corrida de cavalo. Então, é basicamente isso. Só que isso é, sei lá, milenar? Não, talvez nem tanto. Vamos pensar que as apostas esportivas, ela começa lá no Império Romano, Coliseu, essas coisas. Ali não tinha cavalo, era outra história. Passado um tempo com a queda do Império Romano, ali vamos falar fim da Idade Média, início da Idade Moderna, por ali, você tem um limbo, né? As apostas ficam meio soltas, porque você não tinha mais os jogos que aconteciam nos coliseus da vida e tudo mais. E aí lá para o século XVIII nasce a primeira modalidade em apostas esportivas, hoje tão tão divulgado pelas bets no Brasil. No século XVIII ela nasce na Inglaterra, e talvez por isso nós temos a raça-mãe das apostas em corrida de cavalo, puro sangue inglês. Então ela nasce no século XVIII, começa a ter o movimento ali dos bookmakers, já os ingleses explorando esse tipo de ação, e a primeira regulamentação que se tem
notícia no mundo, ela acontece nos anos 90 também na Inglaterra. Então, isso que o Brasil veio a regulamentar só agora, em 1º de janeiro de 2025, com a lei das bets colocadas hoje no mercado brasileiro, a Inglaterra sai na frente do mundo todo e regulamenta isso nos anos 90. Então, peraí, mas de quando começou, estão falando do século XVIII, foram quase 200 anos até sem regulamentação. Sem regulamentação. Existia, com certeza, a exploração. É a primeira aposta esportiva se tem notícia a ser explorada no mundo. Não existia a regulamentação dela. Então ela acontece só depois dos anos 90. Mas desde do século XVIII que existe essa brincadeira, essa indústria que se autoalimenta da aposta, criação de cavalo e tudo mais, desde o século XVIII. E aí a raça, como você disse aqui, a raça puro sangue inglês veio dessa origem por ter começado na Inglaterra. Por ter começado na Inglaterra. É uma raça pura? É uma raça pura, ela tem origem de alguns garanhões de sangue árabe, como não existe, acho que, raça no planeta que não tenha se originado disso. E ela tem essa evolução para buscar esses biotipos desses animais que tivessem essa aptidão para velocidade. Então ela, basicamente, como toda raça de origem, ela tem uma origem com um pouquinho de sangue árabe e outras coisas que acabam depois tornando essa raça pura, que vem a originar o quarto de milha depois. Tem uma ligação direta com o quarto de milha de velocidade. Inclusive o puro sangue inglês, num acasalamento com o quarto de milha, ele pode trazer o registro de puro depois de alguns pontos dentro Exatamente, ele nasce como um apêndice. Isso. E automaticamente depois você tem vários, vamos dizer, garanhões muito importantes, extremamente não, de origem 100% de puro sangue inglês, que são a base do quarto de milha de velocidade, beduíno e tantos outros que nasceram por aí. Então a origem é essa. A corrida do puro sangue inglês, ela é de quantos metros? Qual é o tamanho da corrida? Vamos falar em hipódromo, tá? Porque é uma parte que eu gosto muito nos rincões desse Brasil. A gente tem as canchas retas, que é a outra brincadeira. Mas vamos falar de hipódromo. No mundo, a gente parte dos que eles chamam dos 5 furlongs. Os 5 furlongs são 1.000 metros. Então, dos 1.000 metros até a 3.000. Já teve corridas até demais, mas hoje a gente está falando que a maioria dos hipódromos de puro sangue inglês trabalha dos 1.000 metros até 3.000 metros, com a distância clássica 2.400. Óbvio, aqui em São Paulo, no Rio, a gente tem uma ou outra prova com um pouco menos de distância, 700, 800 metros. Mas o clássico do puro sangue inglês no mundo, vamos falar que ele é dos 1.000 até os 3.000, mas a distância onde você busca uma linhagem específica e talvez mais valorizada, estamos falando dos 2.400 metros. Aí você tem os milheiros, 1.600, aí o nome, 1/4 de milha, ou seja, 1/4 de 1.600 metros, que vai dar os 402 e tudo mais. Né? Agora, essas variações dos hipódromos, ela se dá o quê? Só pelo tamanho do hipódromo, não é? Ou existe categorias diferentes dentro da corrida do puro sangue inglês? Você mesmo me apresentou como consultor financeiro, eu acho que assim, o mundo corre atrás do dinheiro. O que moldou os hipódromos ou a característica de você fazer o apuramento genético das raças é onde está o dinheiro. Onde está o dinheiro, você tem mais aplicação de seleção, de genética, de treinamento para moldar aquela raça para aquilo. Vamos fazer uma parte, eu sei que vocês falam bastante para o mundo do quarto de milha. O quarto de milha é um pouco mais simples, né? Quando a gente está falando do quarto de milha de corrida, a gente está falando lá em Sorocaba dos 201 até 402 metros. No passado, a gente ainda tinha em Sorocaba provas de 503, mas hoje não tem. É quase que o mesmo tipo de seleção. No puro sangue inglês, isso muda da água pro vinho, que eu tô falando. Uma seleção e uma genética de um cavalo de 1.000 metros não tem nada a ver com um cavalo de 2.400. Então você tem mais estamina, você tem fibras musculares completamente diferentes envolvidas nisso. Então, respondendo à tua pergunta, o que direcionou hipódromos e seleção? O dinheiro. O dinheiro moldou em função daquela velha máxima que eu falo, não existe cavalo de corrida sem as suas apostas. Onde estavam as maiores premiações é que você teve a seleção, os criadores orientados para produzir atletas para irem atrás daquela premiação.
No passado, falando economicamente dessa indústria, você tinha até uma predileção pelo classicismo ou para distâncias mais longas. Então, na Inglaterra, as provas de 2.400 ou até 3.000 metros, como a gente falou. Com o passar do tempo, a gente sabe quanto que custa manter um cavalo. Então, se adicionou o advento da precocidade e da velocidade. E com isso, a diminuição das distâncias, fazendo da milha dos 1.600 até os 1.000 metros. Os Estados Unidos é talvez o país mais capitalista do mundo, ele logo observou que para fazer essa roda rodar, porque um cavalo para correr 2.400, 3.000, ele precisa de um certo amadurecimento, ele precisa de uma certa idade, ele precisa de uma certa consolidação, e isso leva tempo. Então, por que não agilizar essa indústria que vive da venda de potros, leilão? Então, começou a trazer, encurtar um pouco essas distâncias. Então, se a gente olha um pouco os continentes aonde ocorre, onde o turf tem sucesso no mundo, e estou excluindo o Brasil, depois a gente vai falar sobre isso, dois mundos muito voltados à precocidade e à velocidade, ou seja, as distâncias mais curtas, é os Estados Unidos e a Austrália. A Austrália, eles são talvez as mecas da velocidade. Final de semana passado teve a principal prova do mundo de 5 furlongs, ou não, 1.200 metros, sim, o Everest na Austrália. Uma prova de 20 e tantos milhões de reais de prêmio de bolsa, talvez a prova mais famosa no mundo numa distância curta. Então, é meio uma orientação, depende do hipódromo, depende do coisa, você orienta e aonde você coloca dinheiro, o mercado todo se movimenta para produzir atletas para aquela determinada distância. Quando você fala de dinheiro, você está falando do banco de apostas ou existe uma premiação separada para a competição também? Como é que funciona isso? É tudo interligado. Talvez isso seja a minha grande crítica ao mercado brasileiro. Falando de novo, vou ser repetitivo, não existe cavalo de corrida sem as suas apostas. Aonde você olhar no mundo que essa indústria dá certo, esses gestores, eles entenderam essa correlação. Então você tem um volume de apostas e desse volume de apostas você tem um percentual que vira a premiação. Então é isso que incentiva você ser criador, proprietário e produzir um atleta ou comprar um potro em leilão para terminar ele como atleta para ir atrás daquela bolsa, daquela premiação. Então a maioria das bolsas no mundo, elas são oriundas de um percentual retirado das apostas que volta para a pista. E as apostas são feitas no dia, ou não? Hoje em dia já é feita antecipadamente? Às vezes abertas antecipadamente já, principalmente as corridas mais importantes ou mais midiáticas no mundo, abrem com vários dias de antecedência, porque primeiro que você já sabe quem são os competidores e aí você já abre elas com bastante antecedência antes. Desculpa perguntas mais, talvez ignorantes aqui, porque eu quero conhecer realmente do mercado. Hoje a tecnologia está aqui, um celular na tua mão, dá para fazer, acredito que dê para fazer as apostas pelo celular mesmo. Então você tem ali quantos cavalos correm numa corrida? Isso depende muito. Depende, mas vamos falar... Máximo, sei lá. 20, 22 cavalos nos grandes clássicos, vamos dizer. A somatória eu aposto no 1, no 3, no outro, juntou esse dinheiro todo, um percentual fica pro conjunto, como campeão, e o resto volta em aposta para aqueles que apostaram ali. Não, é simples. Vamos falar em números redondos. Vamos supor que eu abri a aposta de um determinado páreo, e um determinado páreo ele coletou 10 milhões de reais de aposta. Geralmente a casa ou o hipódromo ou a empresa que gerencia essas apostas, ela faz uma retirada desse valor, fica com a casa. E um percentual disso volta para o cavalo. Então uma parte vai para gerir essa indústria toda, manutenção, hipódromo, gente, estrutura, marketing, tudo mais, e uma parte dessa retenção do total captado de apostas vai para a bolsa. Mas ninguém faz isso, espera acontecer para fazer. Então a maioria dos páreos, ela já tem bolsas pré-definidas, porque a estatística já me provou que eu vou ter mais ou menos um tanto de jogo. Eu não vou chamar uma corrida e falar, 5% do que for apostado vai voltar. Não, a bolsa já está fixa. Entendi. E o jockey, quando eu digo a instituição hipódromo, é que corre atrás para cobrir
o cumprimento daquilo que ele já estabeleceu de prêmio antecipadamente. Então você não vai correr um cavalo sem saber qual é a bolsa que ele tá disputando naquele dia, entendeu? O número de apostas, ele deve ter uma variação significativa, ou não? Aqueles grandes eventos já tem um número esperado de apostas e tudo mais. Como é que funciona essa parte? Porque depende 100% da aposta, como você acabou de dizer algumas vezes aqui. Vamos falar de mundo, depois a gente fala de Brasil. No mundo inteiro, essa é uma indústria pujante que cada ano a ano bate recordes. Então, assim, esse é um dos esportes mais plásticos do mundo. Entrem na Netflix. A Netflix acabou de lançar uma série falando sobre a Tríplice Coroa americana, Em Busca da Coroa, alguma coisa assim, porque fala da Tríplice Coroa e tal. Legal. É uma série super produzida. Então, turf, corrida de cavalo no mundo inteiro, desde que eu comecei a acompanhar isso, é recorde sobre recorde a todo ano. É mais apostas, os preços médios dos potros vendidos cada vez mais. Estamos falando, atenção, estamos falando de mundo, não estou falando de Brasil. Tá cada ano mais e mais. Alguns críticos às vezes viram, mas teve um decréscimo da produção de potro em determinado país e tudo mais. Não vamos olhar quantidade, vamos olhar faturamento. O faturamento aumenta. Então, apesar de alguns países terem uma concentração, uma retenção na produção de potros, o faturamento que esses potros obtiveram em leilões a cada ano aumenta. A gente acabou de ter os leilões na Europa, recorde. Isso é uma realidade da indústria. E não é exatamente por isso que a gente tem visto as empresas de massa, principalmente pela plasticidade do esporte, tendo interesse cada vez maior nisso. Então, é recorde de público, é recorde de apostas, é recorde na venda de potros, assim. Esse é um mercado pujante no mundo inteiro. E aí a minha grande crítica a essa desconexão do mercado brasileiro. Aonde a gente olhar no mundo, esse negócio cresce. E cresce a taxas expressivas há muitos e muitos anos. O que o Brasil não acompanha? O número de apostas? O que tá fora? Vou dar alguns números para a gente poder ter só uma leve noção. Primeiro, a gente se desconectou aqui, sei lá, acho que final dos anos 90, começo de 2000, houve uma desconexão. Os administradores, os dirigentes dessas casas, e quando eu falo casas, eu estou falando dos hipódromos e como consequência da casa exploradora das apostas, no mundo inteiro eles têm uma noção do seu business. Quem é o astro-rei dessa constelação? É o apostador. Então, se eu vou mexer um grão de areia no hipódromo, qual o efeito que isso vai dar no meu apostador? Porque é ele que mantém essa cadeia viva. Sem apostador não tem bem-estar animal, não tem veterinário, não tem potro vendido com preços recorde, não tem nada. E aqui no Brasil há uma certa miopia nesse olhar. A gente fala muito do cavalo, a gente fala muito do criador e entendeu que esses caras, eles são adjacentes ao sucesso de uma cadeia de apostas. Se eu não tiver apostador, eu não tenho nada. Eu não vou ter para quem criar, eu não vou ter instrumentos que melhorem o bem-estar animal. E se eu tenho o apostador, o astro-rei desse ecossistema funcionando, tem dinheiro para todo mundo, a cadeia é saudável, o ecossistema é saudável. E aí que houve a desconexão do mercado brasileiro. Então, quando eu olho os mercados internacionais e tenho interlocução frequente com esses players, com esses dirigentes, acabei de voltar da Itália agora, estava conversando com a turma de lá, todos eles têm noção do seu negócio. Então eu sou presidente de um jockey, eu sou administrador, eu sou CEO de uma empresa XYZ, eu tenho noção que quem sustenta aquela cadeia toda é um astro-rei que se chama apostador. Sem ele, não tem nada. E eles se movimentam em função disso. Então, se a gente olhar algumas imagens dos hipódromos brasileiros nos anos 50, 70, lotados, né? Cheio de gente, aposta, dinheiro jorrando pela janela, olha a estrutura, a arquitetura desses lugares fantásticos, Jockey de São Paulo, magnífico, talvez uma das maiores fundações de arte déco que existe na América Latina, ou talvez no mundo, o hipódromo da Gávea, todo mundo assim, nadando em berço esplêndido. Só que eu não tinha um mobile,
Eu não tinha o telefone celular, eu não tinha o advento da televisão, e aí começou a chegar alguns concorrentes. E os nossos administradores, gestores, perderam o passo. E lá fora todo mundo estava conectado. O mundo está mudando. Vamos falar, quem jogava em apostas de corrida de cavalo lá nos anos 70, 80? Eu vou pensar um senhor na casa dos seus 40, 50 anos, um pouco de cabelo grisalho, talvez um charuto na mão, olhando o estado de São Paulo e analisando em qual cavalo ele vai jogar. Vou dar um dado interessantíssimo. Números atuais, esses números não são meus, são relatórios que estão públicos no site do Banco Central, números fechados de 2024. Foram jogados no Brasil 240 bilhões de reais em apostas esportivas em 2024. Não é milhões, eu estou falando bilhões. 240 são 20 bilhões por mês de apostas esportivas. Independente do cavalo... Não é cavalo. Cavalo não chegou nem perto disso. Estou falando tênis, site, futebol, Champions League, essas empresas de apostas que estão estabelecidas no Brasil. Isso é legal. Completamente legal. Pix contra Pix, está regulamentado a partir de agora. Cada uma dessas empresas, para operarem no Brasil, o governo cobrou uma outorga de 30 milhões de reais de cada uma delas, todas pagaram. Então, o mercado completamente estabelecido, como é no mundo inteiro. Dos 240 bilhões de reais jogados em apostas esportivas no ano de 2024, não nesse número, porque não faz parte desse escopo. Vamos olhar o que foi jogado no Brasil em apostas de corrida de cavalo. Foram 253 milhões de reais, todos os hipódromos em 2024. Bilhões contra milhões. Contra milhões, é. E eu estou falando distribuído em todos os hipódromos brasileiros. Então, assim, é ínfimo. Nós perdemos o jogo, assim, nós não estamos enxergando. Por quê? Nós não estamos oferecendo o produto que esses jogadores dos 240 bilhões estão nesses campos. Então, como que esse cara joga hoje, esses 240 bilhões? Mobile, celular, cota fixa. E um relatório do Banco Central. A média dos jogadores é de 20 a 30 anos. Então, de 20 a 30 anos. Fizemos aquele pensamento de quem era o cara. Mudou, o dinheiro mudou de mão. É impossível, se eu voltar para os anos 70, 80, eu achar que esse jovem de 20 e poucos anos teria dinheiro para apostar. Ele não ia fazer esse jogo. Era um outro tipo, uma outra tribo, um outro tipo de gente que estava. E nós esquecemos. Esse dado desse jovem de 20 a 30 está na aposta esportiva em geral, você está falando? Aposta esportiva. E você tem esse mesmo dado dentro da aposta de cavalo? Qual é o perfil do apostador? Não, mas é quase zero. Porque quando você vai ver os jockeys, os hipódromos, eles não estão presentes. Não é conexo com o produto que esse cara busca. Quando você fala com os dirigentes dos jockeys, grande parte deles fala: nossa, nós tínhamos que promover a renovação dos apostadores nos hipódromos. Espera um pouquinho. A renovação já aconteceu. Você que não entrou com o seu produto no ambiente digital para oferecer, para captar um percentual disso. Então você não tem que clamar por renovação. O bonde passou na tua frente e você não viu. A renovação já acontece. Esse jovem já joga efetivamente, como é o caso desse relatório do Banco Central. Então a única coisa que não aconteceu é: oi, Turf, você não acordou para criar um produto, para entrar nesses salões digitais, no mobile, no celular, para captar um percentual disso. Aqui tem um dado interessante, mundialmente falando. Do total jogado de apostas esportivas no mundo, estamos falando de mundo, de 10 a 25% a corrida de cavalo consegue captar. Então, é o quarto esporte. O primeiro é futebol, depois vem tênis, aí você tem o advento da NBA hoje, muito forte com a internacionalização dela, mas de 10 a 25% do total jogado no mundo em apostas esportivas, o Turf entra lá e pega a parte dele. Vamos pegar, para fazer um número redondo, vamos pegar 10%. Se eu olho os 240 jogados, eu tenho um potencial dormente de 24 bilhões de reais contra 253 milhões de reais jogados no mercado do ano passado. Porque o produto está errado. Eles não entenderam, as gestões brasileiras não entenderam como que funciona isso. E as arquibancadas
desses hipódromos, elas estão mais vazias do que estavam antigamente ou não? No Brasil? Porque eu tô imaginando aqui, como você falou, aquele cara com o charutão na boca, 50 anos pra lá, com o jornalzão na mão, tentando analisar com a esposa do lado, com um chapéuzão bonito, aquele negócio a gente vê em filme, não é isso? Elitizado. Esse glamour todo. E esse cara tinha que estar na arquibancada pra apostar. Exato. Você não tinha um mobile na mão pra... Exato. Como é que tá essa arquibancada hoje? No Brasil? No Brasil. As moscas. No mundo, lotada no Everest, essa corrida que aconteceu agora na Austrália. Isso é dado real, acabou de acontecer e o hipódromo publicou isso. Arquibancada lotada, lotada. 50 mil pessoas, média de público 60% abaixo de 26 anos. Você olha na imagem, você vê assim, eu brinco, olha a quantidade de colágeno dessa turma ali, assim, jovem, e todos com o celular na mão. Então hoje não existe no mundo, não existe o jogo de guichê, que você ia lá, pegava a sua pulizinha. Hoje o cara tá dentro do hipódromo, curtindo a festa, tá com o celular e joga dali. Ele não vai pegar uma fila com 30 mil pessoas para ficar ali, para pegar... o jogo mudou e a gente não entendeu isso. Outra coisa muito interessante nesse processo. Quando você tem esses gestores todos dessas casas, desses hipódromos Brasil afora, todos eles têm conexão. O mercado está mudando, vamos por ali, vamos criar isso, porque é um mercado em constante evolução. Hoje o sistema brasileiro dos grandes hipódromos, ele usa um sistema de apostas que chama pari-mutuel. É um sistema francês, que é o sistema de rateio flutuante, onde que eu aposto, eu entrei 10 minutos antes da corrida, tá lá o cavalo 5, tá pagando 4-1, eu apostei. Não é aquilo que vai pagar. Precisa fechar a aposta para ver o rateio final. Então, por quê? Porque tem um bolo, é distribuído esse bolo, tem a retenção do hipódromo, que sobrar fica para o ganhador. Então, eu jogo num sistema que chama pari-mutuel, que é um sistema francês, identificado como caminhando para o fracasso no mundo. Então, os hipódromos no mundo inteiro estão reavaliando e mudando o sistema de pagamento de apostas, onde que esse rateio ele é flutuante. Apesar de eu ter jogado 10 minutos antes, não vale nada. O que vai valer é o rateio a hora que fechar as apostas, porque aí faz a conta e leva ali. Essa nova geração não tem capacidade de jogar isso. É uma geração imediatista, é uma geração que quer resultado a todo momento, que não quer esperar, não quer pagar para ver. E as bets mundialmente entenderam isso e falaram, tudo bem, eu vou te dar rateio fixo. Então elas bancam o jogo. Então na hora que você entra para jogar na final de uma Champions League, numa final de uma NBA, na final do Campeonato Brasileiro, nas bets, o rateio é fixo. A hora que você clicou o botão, se ele é melhor ou pior do que eventualmente um pari-mutuel, o rateio é fixo. Na hora eu já sei o quanto que eu ganhei. E essa geração precisa disso. Aí eu tenho as críticas que for pra gente fazer, mas é uma geração imediatista. Então ela não sabe aceitar esse sistema envelhecido e antigo do pari-mutuel. E aí o que você faz? Hoje no Brasil Tostines vende mais porque não é fresquinho vende... A gente não tem jogo. Então cada vez mais o pari-mutuel flutua, porque se eu sou um jogador e entro, sei lá, num pari hoje em São Paulo, às vezes joga 60 mil reais, é muito pouco. Então se eu coloquei numa pool 500 e depois entrou um jogador com 2 mil, 3 mil, vai mudar todo o rateio. E essa geração não aceita isso. Então você não está com o produto formatado para oferecer isso. E as bets estão. O que eu estou falando é realidade no outro mundo de alguém que está conectado com isso, que entendeu que o astro-rei do negócio dele se chama apostador e está oferecendo um produto adequado e focado para essa geração. Essa geração é imediatista. Essa geração no mundo aposta em cota fixa. Ela não aceita o rateio flutuante. E todos os hipódromos no Brasil hoje só trabalham com rateio flutuante. Então você espanta isso, ainda mais porque você não tem um volume grande de aposta. Aí um jovem desse entra, faz uma aposta. 3 minutos depois, aquilo que ele estava jogando, pagando 10-1, tá 3-1, ele fala, não quero brincar disso. Vou brincar na Champions League, no Campeonato Brasileiro, na bet que me paga aposta fixa. E toda bet hoje estabelecida é cota fixa. Mas essas bets não estão atendendo o mercado das apostas de hipódromos? Não. Existe uma nuvem cinzenta nisso. Você está falando não está atendendo o mercado do turf? Existe uma nuvem cinzenta um problema de legislação. E, de novo, eu brinco, né? Todo dia de manhã eu
acordo, olho pro espelho e falo assim, Herbert, você não é inteligente. Copia. Que é mais fácil, assim, vamos olhar, não tenta ser genial, não tenta tirar um coelho da cara, vamos olhar o que está acontecendo fora e que está dando certo e vamos trazer para cá e copiar. Quando a gente olha esses sistemas, como que funciona os locais onde o turf deu certo no mundo inteiro? Primeiro, por que os governos, lembra que eu te falei que foi a primeira aposta esportiva regulamentada, por que um governo, no caso o governo na Inglaterra, e como consequência todos os outros, inclusive o governo brasileiro com a lei do turf, que é de 1984. Por que ele regulamentou o turf? Tem muitos países, inclusive o nosso, onde você não tem legislação sobre jogos de azar, a gente não tem cassino aqui no Brasil, muitos países no mundo também não tem, mas o turf já é regulamentado, é uma coisa solidificada há muito e muito tempo. Por que isso? Porque os seus devidos governos entenderam que incentivar esse ecossistema incentiva a criação do cavalo de corrida. E eu faço movimentar uma cadeia gigantesca. Acho que esse número você já deve ter aqui, é um número até recente em interlocução com o Ministério da Agricultura. A gente diz o seguinte, isso é uma estatística mundial, que a cada potro nascido eu emprego, direto ou indiretamente, 5 pessoas. Então, se eu incentivar a criação do cavalo, no caso do cavalo de corrida, eu estou incentivando esse mercado que gera divisas, movimenta a economia, gera emprego, é o cara da ração, é o cara da empresa de produto veterinário. Não, é uma cadeia ferradura, hoje. Vai longe. E quando a gente sobe mais um pouco para o mundo do cavalo de alta performance, aí vale para o atleta de corrida, de pismo, os cavalos de alta performance, de tambor, de laço, que for. Vaquejadas. Esse número sobe para mais. Dizem que é perto de 10. Por quê? Você tem quiroprata. Quando você está lá nesse ápice da pirâmide, para ganhar, você precisa investir. Então você tem uma cadeia muito... Estou falando de um potro normal, que, né? Estamos falando 5 empregos direto e indireto. Quando eu subo para o atleta de alta performance de qualquer modalidade, esse número sobe para 10. É que hoje eu tenho cavalo no jockey, meu cavalo tem um veterinário, meu cavalo tem uma quiroprata, tem uma fisioterapeuta, tem o treinador, tem o tratador, tem o jockey, e aí ele vem correr em outra praça, ele se movimenta, porque o atleta não corre no seu quintal, ele tem os campeonatos, aí tem o cara do caminhão, tem o cara de... Então, é uma indústria, isso é fantástico o que gera de dinheiro. E quando os governos enxergaram isso, aí estamos falando especificamente no mundo do cavalo de corrida, a grande parte dos países qual é o ministério que legisla, regulamenta e fiscaliza esse mundo? O Ministério da Agricultura. Então, no mundo inteiro, começou na Inglaterra, o Brasil é uma cópia disso, Estados Unidos, Austrália e todos os lugares, o ministério que legisla, fiscaliza e regulamenta esse mundo é o Ministério da Agricultura, que concedeu o direito da exploração das apostas para indiretamente ou diretamente incentivar a criação do cavalo de corrida. Essa é a mágica no mundo inteiro. E diferente de tudo que acontece, as bets, as apostas esportivas, elas são legisladas, regulamentadas pelo Ministério da Fazenda. Então você tem 2 ministérios para a gente regulamentar uma coisa que parece meio igual. Então, quando a gente fala, estou falando no mundo, tá? E por acaso também no Brasil. Quem regulamenta as bets hoje no Brasil é o ministro Fernando Haddad com o seu ministério. Foi ele que instituiu a lei das bets, que começou agora, 1º de janeiro. Quem faz a regulamentação, olha, controla e regulamenta isso, no caso dos hipódromos brasileiros, é o Ministério da Agricultura com o FAVA. Então, são coisas separadas, aqui e no mundo. E aí, quando você me pergunta assim, por que as bets não estão entrando e por que elas não oferecem esse produto? Há uma nuvem cinzenta nesse preâmbulo aí. Primeiro, vamos falar do Brasil, mas isso serve para o mundo. A lei chama Lei das Apostas Esportivas. E como tal, eu regulamentei apostas em esportes. E ali você tem alguma coisa que me diz que tem que estar embaixo do
COB ou do Comitê Paralímpico. E o turf não está ali dentro. O que está ali dentro é o hipismo e o adestramento, se a gente for falar de esporte de cavalo. Entendi. Então há uma coisa meio cinzenta que diz, será que eles têm direito de explorar? Porque apesar do turf ser um esporte, mas ele é um esporte que no Brasil e no mundo inteiro tem legislação separada. Eu tenho que responder para o Ministério da Agricultura. Hoje no Brasil e em vários dos países do mundo, se eu quiser explorar apostas de corrida de cavalo, eu preciso ter uma carta patente emitida pelo Ministério da Agricultura. E quem tem isso hoje no Brasil são só os hipódromos. Se uma bet quiser explorar apostas de corrida de cavalo, ela precisa sentar no colo de alguém que tenha uma carta patente e fazer um acordo operacional. Isso funciona no mundo inteiro. E quando uma bet entra e explora a final do Campeonato Paulista, o esporte está lá, está acontecendo. O jogo tá lá, ela não pagou nada para ter aquele. Ela entra, sabe daquele negócio, daquele evento esportivo que está acontecendo e explora aquele esporte, coletando apostas esportivas. Perfeito. No mundo do cavalo, no Brasil e no mundo é diferente. Há uma legislação específica de 1984 que diz: para exploração e promoção de apostas em corrida de cavalo, eu preciso ter uma carta patente. Então, quem o faz sem essa acoplagem a essa carta patente operativa junto ao Ministério da Agricultura, está cometendo algo que está meio cinzento. Então, esse é o problema. Então, por quê? Diferente de uma aposta esportiva do Campeonato Brasileiro, da Champions League, ele vai, faz e pronto. Não, o Ministério da Agricultura entende, aqui no Brasil e no mundo inteiro, eu deixo você explorar, mas tem que voltar dinheiro para a pista para incentivar a criação nacional e assim a gente ter um incremento nessa geração de empregos e tudo mais. Então é um pouco complexo. Acho que o Brasil tem alguma coisa a evoluir nesse sentido. A roda tem que girar, né? Tem que girar. Diferente das outras. Interessantíssimo. Esse dinheiro tem que estar aqui dentro para acontecer. Tem que voltar para a pista. Eu uso muito nosso amigo Jonathan Dantas, ele fala, o dinheiro tem que voltar para a pista, porque isso que faz a coisa acontecer. Então eu tenho que ter aposta, eu tenho que ter exploração, mas isso indiretamente vai movimentar um ecossistema riquíssimo, né? E não falando só de cavalo de corrida, a gente sabe a tão fomentada fala. A gente emprega mais, a indústria do cavalo emprega mais que a indústria automotiva. Então, bem mais. Né? Bem mais. Então, se a gente não é incentivar... coisa mais, não é bem mais. Mesmo. Se a gente incentivar isso, eu fico fascinado por esse mercado, sou um amante disso. Para mim, quando eu olho o turf no Brasil, tem muito dinheiro que a gente está deixando na mesa. Assim, a capacidade de reinventar o turf nacional, porque aqui no Brasil a gente tem esse marasmo, né? Todo mundo fala, os hipódromos. Cara, você olha lá fora, bombando, assim, recorde de público, indo pra Netflix, nós estamos desconexos. A gente precisa entender que o jogo mudou e a gente não entendeu para que lado foi. Tem muito dinheiro na mesa, né? Muito dinheiro na mesa. Vou falar pra você, assim, é absurdo a quantidade de dinheiro que tem. Vamos falar um pouquinho de cavalo? Vamos. Você cria também, né? Sou proprietário. Eu sempre me apaixonei pela parte do atleta. Do atleta. Nunca me aventurei no processo de criação. Acho que deve ser uma das coisas mais sublimes que tem, mas ainda não tive tempo de fazer isso. Mas você é proprietário de cavalo? Proprietário de cavalo. Me fala uma coisa, eu acompanhando muito o quarto de milha por eu estar mais próximo, por conta dos leilões e tal, a gente vê hoje um fluxo grande de cavalos voltando para os Estados Unidos. Né? Que veio de lá para cá, a gente manda para lá de volta em várias modalidades, tambor, laço, rédeas. Na corrida, puro sangue inglês, ou mesmo no quarto de milha, tem isso também, de cavalos que brilharam aqui? Sim, hoje eu vou dizer assim, no mundo do puro sangue inglês, os hipódromos não oferecem prêmios expressivos, né? Então você tem lá, mais ou menos, algumas coisas interessantes acontecendo em algumas praças. Mas qual é o grande goal? Qual é o grande objetivo de um proprietário de puro sangue inglês? Exportar o seu craque. Você quer provar nas competições brasileiras que ele é um atleta excepcional, no dia seguinte tem alguém comprando o teu cavalo para levar para fora. Eu tive recentemente na Inglaterra, encontrei com ele agora no Grande Prêmio Latino-Americano no Rio. A gente tem vários brasileiros hoje que moram fora, trabalham nisso e tem as agências de bloodstock, que a gente chama, os agentes de cavalo. Então, o grande amigo, meu amigão, Felipe Lopes, mora na Inglaterra hoje, é um brasileiro. Felipe compra cavalo brasileiro para o mundo inteiro, tanto para os europeus quanto para Hong Kong. Você hoje, no mercado brasileiro de puro sangue inglês,
tiver um cavalo comprovado, no dia seguinte você está recebendo uma ligação para exportar esse cavalo. Então, os proprietários de cavalo lá, para eles é muito mais barato, né? Por exemplo, você pega a média dos puro-sangue inglês hoje nos leilões internacionais, a gente está falando coisa de $500 mil um potro yearling. Assim, tem potro vendido a $4 milhões recentemente, aqui a gente teve. Tô falando aqui, lá fora. Né? Então, para ele vir no Brasil e comprar um cavalo já atleta, ele não passou pelo processo da dúvida da doma, não sabe se esse cavalo é um matungo ou um craque, vim aqui comprar, é esse. Então o grande gol hoje, objetivo dos proprietários brasileiros de puro sangue inglês é exportar o seu cavalo como atleta. Agora, e o treinamento desses cavalos? Nós temos bons treinadores no Brasil? Eu acho que sim, temos, tanto é que a gente já levou cavalos para fora e fez sucesso, mas há também uma desconexão. Assim, a parte de treinamento internacional evoluiu muito, tem muita tecnologia embarcada hoje, o Brasil ainda é muito empírico nesse processo. Vou fazer uma propaganda para as fábricas de ração para tua Integral Mix. Cara, eu frequento os jockeys, os hipódromos no mundo inteiro. No mundo inteiro, cavalo de corrida come 100% ração balanceada. E depois o feno, alfafa e tudo mais. No Brasil, por uma questão de baratear o trato e tudo mais, se pega um percentual de ração balanceada e se mistura a aveia. Você pegou uma ração que nasceu balanceada e desbalanceou ela. Então, Integral Mix, ó, por favor, tô fazendo uma propaganda. Mas Integral de qualidade. Exato, mas é exatamente isso. Então você tem hoje uma cultura ainda muito do passado no Brasil, no treinamento, no processo de manejo. Acho que a gente tem muito a evoluir. Temos treinadores excelentes, ganhadores excepcionais, mas quando a gente começa a ver as comparações lá de fora, o manejo aqui é diferente, você tem muita coisa ainda a evoluir. Eu acho que existem jovens treinadores aparecendo no Brasil, não é uma indústria pujante como lá fora, então a atração e retenção de talentos é menor do que no universo internacional, mas tem muita coisa para crescer no Brasil e para evoluir nisso. Só nessa parte de alimentação, você vai nos hipódromos, eu acho que é quase uma constante. São poucas as cocheiras que oferecem 100% de ração balanceada. Para baratear um pouco o trato, ou porque no passado se tinha esse conceito que a aveia é muito boa, mas a aveia ela é muito mais pobre no todo, em potencial energético, proteico, para construção de músculo pós-exercício e tudo mais. Então, acho que tem muita coisa que a gente deve evoluir, tanto na administração e gestão dos hipódromos, quanto na parte de treinamento, manejo. O treinamento básico de um cavalo de corrida, ele vai ser domado ali só para... Ele não tem essa questão de virar para um lado ou para outro, né? É um treinamento a doma bem básica, né? Eu acho que a equitação ela é necessária em todo o processo. Então, quando você olha lá fora, sim, você dobra um pouco do cavalo, você flexiona ele um pouco. Óbvio que ele vai correr para frente, mas você tem um cavalo, se você vai para Newmarket hoje, é a meca do cavalo de corrida na Inglaterra, as pistas que tem públicas lá de Newmarket, você tem as cocheiras, é uma cidade aberta, você tem as cocheiras e os cavalos andam na cidade até chegar na pista de treinamento, treinar e voltar. Você tem cavalo andando no asfalto, no meio de carro. Então você tem uma conscientização que a gente não tem muito aqui. Aqui o bicho do jockey é um bicho furioso, bravo, agressivo às vezes. Lá não, você tem uma questão, a equitação ela é oferecida pro indivíduo. E depois, óbvio que você vai colocar ele só pra frente. Mas esse também é um dos pontos. Lá se mexe mais no cavalo, se flexiona um pouco mais o cavalo, faz ele fazer círculos mais curtos no processo de doma. Aqui a gente basicamente vai para frente. Para mim essa é uma dúvida que eu tinha, porque essa questão de flexionar muito, né? O cavalo de tambor tem que toda hora estar... Não chega nesse ponto. De fazer movimentos e tal. Não é isso. Mas você tem uma equitação um pouco mais completa. Um pouco mais completa nesse caso. Agora, o treinamento de um cavalo que vai para corrida, ele não pode correr todo dia, né? Não, nem deve. Porque é como se fosse um pneu que tem uma quilometragem X que ela vai durar. Né? Então, quanto mais você coloca, ele vai usando esse processo. Esse processo. Foi essa uma das outras coisas que eu me interesso muito, assim, processo de treinamento. O treinamento no quarto de milha de corrida, vamos falar que ele é dos 201 até os 402, é meio
semelhante, tem muito pouca coisa que muda. No puro sangue inglês são mundos completamente diferentes. Um cavalo que corre 1.000 metros não tem nada a ver com o treinamento de um de 2.400. Até a parte de conformação, de constituição de fibras, se elas são brancas ou se elas são as fibras vermelhas de contração mais rápida, são várias raças dentro de uma mesma raça, o que você não tem no quarto de milha. Então os velocistas, as linhagens de velocista, e quando eu chamo velocista no puro sangue inglês, eu estou chamando cavalos de 5, 6 furlongs, 1.000 a 1.200 metros. É completamente outra. São pais e famílias completamente distintas, porque conforme você vai alongando da milha para cima, você precisa de uma estamina, você precisa de uma resistência aeróbica, de um condicionamento aeróbico completamente diferente. A conformação desses cavalos são outras, então os cavalos de distância mais curta no puro sangue inglês podem alguns se assemelhar a alguns quartos de milha. Os cavalos de distância mais longa é quase que impossível você ter aquele empurrador dividido, é um queniano correndo uma maratona contra o Usain Bolt correndo 100 metros. Apesar de estarmos falando da mesma raça, são constituições completamente diferentes. Agora tem uma questão no puro sangue inglês que eu questiono muito, a questão das limitações das tecnologias para reprodução, né? Questão de inseminação, a transferência de embrião, o que é limitado para que se possa fazer no puro sangue inglês hoje? Que é proibido? Posso usar essa palavra? Não, é completamente proibido. Quem manda nas regras do mundo do puro sangue inglês, igual a Aqua, vamos dizer, ela dá os nortes do quarto de milha, no puro sangue inglês é o Studbook inglês. A raça é de lá, nasceu lá e tudo mais. E é proibido, a monta é natural. Então, não posso fazer nem inseminação artificial, nada. O cavalo vai lá e namora a égua, ele monta, ele faz o salto na égua e monta a égua. E aí você me fala assim, porra, mas nós não estamos perdendo nisso? Vamos deixar de pensar no Brasil. No Brasil, os potros quarto de milha de corrida têm uma média de preço mais alta do que os potros puro sangue inglês de corrida. Mas isso é só aqui, assim, isso é só aqui. Só aconteceu por talvez um mérito do que acontece no Jockey Club de Sorocaba, a gente tem um preço diferente. O Brasil é o único lugar do mundo onde os potros de corrida, quarto de milha, custam, na média, mais caros do que os potros puro sangue inglês. Vamos falar de taxa de cobertura ou sêmen. Se a gente falar um grande garanhão, um quarto de milha nos Estados Unidos, um 3.6 ou que seja lá, um Corona Cartel, a gente vai estar falando em... não vou dar número atualizado, mas sem medo de errar, entre 20 a 40 mil dólares a cobertura. No puro sangue inglês ela custa, os mesmos tops de linha custam de 250 mil dólares a mais. Na monta natural. Na monta natural. E esse cavalo, ele cobre umas 150 éguas por ano. A possibilidade da inseminação, num quarto de milha, vai produzir 200, não sei se tem alguém que produziu 300 potros de um ano. Então, não é isso que dita a tendência. E outra, os potros puro sangue inglês no mundo são infinitamente mais valorizados do que os potros quarto de milha. Primeiro que o mercado de quarto de milha é limitado aos Estados Unidos, México e Brasil, nós estamos por ali. O puro sangue inglês é global e essa indústria de produção de potros fatura infinitamente mais do que o quarto de milha. Então, não tenho como levantar a mão, eu daqui do Brasil ou a associação daqui no Brasil, e pedir para liberar, sendo que no mundo inteiro está dando certo. Só está dando errado aqui. Aqui que a gente tem uma desconexão por causa do problema dos hipódromos, de não ter preço, de não ter coisa, de não ter essa equiparação de preço. Produto potro quarto de milha mais valorizado que potro puro sangue inglês de linhagem de corrida é só no Brasil. Só no Brasil. No Na Brasil, média. No mundo inteiro, assim, esquece. Nós estamos falando, você vai ter, sei lá, um recorde de preço num potro Yearling quarto de milha de leilão de velocidade lá fora, 400, 500, sei lá, 700 mil dólares. 4, 5, 6 milhões sai toda hora potro puro sangue inglês. Então, não dá para eu pedir para mudar a regra por causa do que está acontecendo no Brasil. Essa indústria dá certo no mundo inteiro exatamente por causa disso. O fundamento dessa regra mundial
seria pela valorização dos animais. Ou não? Eu acho que é porque tá um jogo que tá dando certo, eles não estão a fim de mexer, entendeu? Não é, eles criaram esse conceito lá atrás, a gente não tinha o advento dessas técnicas, chegou essas técnicas de fertilização, eles são reticentes, porque se tem um lugar no mundo que existe a palavra tradição com muita... é a Inglaterra. Então, eles não, pisaram por alguns tempos que não, e continua dando certo, não é agora que eles vão mudar. Então eu não vejo a mínima chance de ter, porque essa regra teria que ser mundial. Se o Brasil faz alguma coisa diferente, no dia seguinte ele perde a raça. Você vai chamar isso de qualquer outra coisa, você perde a desconexão com o studbook mundial. Então, se a gente não pode, nem se cogita, né? Isso não existe. Se cogitar, mudar a lei só aqui, porque se a gente fizer isso, a gente perde a raça. Porque numa visão global, talvez numa visão moderna, não faz sentido eu tirar uma égua daqui de São Paulo para levar lá para o Rio Grande do Sul para cobrir do Garanhão. Uma vez que hoje tem as empresas transportando sêmen, a tecnologia de transferência de embrião, ICSI e tudo mais. Só que na visão, você está me colocando uma explicação que tem sentido. Exato. Né? Porque você imagina que as experiências para você fazer aquele acasalamento XYZ, você tem muito mais facilidade com isso, com as tecnologias, do que com a monta natural, né? Mas eu acho que o que manda nesse jogo é o resultado. Eles, assim, não dá para colocar... vamos revisar isso, mas por quê? Tá dando certo. Meus pontos... restringir está valorizando. Então, não tem nada que me faça... E aí vamos pensar na indústria de maneira geral. O cavalo de corrida ele é produzido para virar um atleta. Essa é a finalidade dele. Os prêmios dele são infinitamente maiores do que o quarto de milha mesmo nos Estados Unidos. Então, quando eu olho as bolsas mundo afora, elas são gigantescas. Deixa do jeito que tá, né? É difícil você pedir para alterar alguma coisa que está dando certo. Por acaso, no Brasil, é o contrário. É o único lugar no mundo onde você tem uma média de produtos quarto de milha de velocidade sendo vendido, esses potros yearling, mais caro do que os potros puro sangue inglês. Agora, voltando na questão das apostas, que a gente estava falando tanto disso, a questão de que, como você usou, né, tem muito dinheiro na mesa e que poderia estar vindo para esse esporte. Qual a visão de futuro nesse sentido? Cara, para que isso possa melhorar? Eu sou bastante otimista, assim, né? Aprendi minha vida inteira que às vezes, alguns mercados eles só se reconstrói quando bate no fundo do poço. Vamos falar para o mundo da corrida de uma maneira geral. Uma das coisas que mais tem num mundo de criação de cavalo de competição é vaidade, certo? Muitas vezes você entra e sai de um negócio movido pela vaidade e depois vem as consequências financeiras. Vamos fazer aqui uma consideração. O turf hoje no Brasil só existe pelo baluartismo, pela eficiência, pela paixão dos criadores, porque economicamente ele não é viável. Então a gente tem que entender isso. Então primeiro eu bato palmas para esses dirigentes de todos os jockeys, os criadores, porque eles realmente estão numa atividade ainda sustentada pela paixão. Economicamente as contas ainda não fecham. Lá fora isso não existe, isso é uma atividade economicamente viável. Existem grandes corporações que investem nisso, são estruturas gigantescas que colocam dinheiro nisso. Agora, não existe como algum gestor, algum dirigente dessa classe no Brasil me falar que isso daqui está dando certo. Então a gente tem movimentos pontuais ali, como eu falei, dentro de números restritos, mas gente, a gente podia jogar 20 bi, nós jogamos 253 milhões, então não dá para alguém chamar e me falar assim, tá dando certo. Tem vários movimentos que devem receber o nosso aplauso, e eu, de novo, reforço, o turf no Brasil existe pela paixão desses abnegados, gente que falou, vou fazer, e arregaçou a manga e vou fazer. Mas acho que é o momento da entrada do capital privado, como existiu no mundo inteiro. Então, é negócio. Você gerir um hipódromo, você gerir essa casa que explora as apostas em corrida no carro, no mundo inteiro é um business. A gente não teve tempo de conversar, mas eu vou te fazer uma parte. Como que isso me despertou? Eu morava na Europa, acho que 2012, por exemplo, e aí eu recebi uma dica, como eu sou um consultor financeiro, eu recebi uma dica de investimento. Quem me deu essa dica foi um amigo de fora, falou,
entra, compra esse bonde dessa empresa que chamava CDI. Bonde é um título de dívida, a empresa estava captando para investir no seu negócio. Aí quando eu fui pesquisar, CDI é a Churchill Downs Incorporated. É a administradora do hipódromo de Churchill Downs, onde ocorre o Kentucky Derby, talvez a corrida mais emblemática do mundo. Essa empresa, a CDI, você, qualquer um, a gente pode entrar, acessar internacional, ela é uma empresa de capital aberto. Então, você tem ações dela na bolsa desde 1900 e bolinha. E aí eu comecei a olhar esse papel. E como é uma empresa de capital aberto, eles são obrigados a divulgar balanços trimestrais. E aí eu comecei a estudar isso. Falei, nossa, tem muito dinheiro na mesa. Assim, esses caras, a margem EBITDA desses caras é na casa de 30%, 35%. O preço por lucro, tô falando que bate ou equipara Meta, Google ou empresa de alto luxo, 30 vezes o lucro. Então, os retornos que esses caras tinham era excepcional. Isso começou a me chamar a atenção, nunca tinha ouvido falar disso. E aí eu comecei a acompanhar e analisar esses balanços desde aquela época. E olho com... Então tem muito dinheiro, mas como? Capital privado. Se você não colocar o capital privado e talvez esse é o grande problema do Brasil, a gestão dos hipódromos, elas são desses abnegados, desses baluartes, dessas pessoas que merecem os nossos aplausos, que é gente que joga tempo numa atividade pro bono, sem ter... ele pode ter o benefício lá na criação dele e tudo mais. Isso não funciona. Você me desculpa, mas eu sou talvez um dos caras mais capitalistas do mundo. Para mim, assim, precisa ser bom, o ecossistema precisa ficar em pé. A estrutura legal do Brasil hoje, ela não promove o advento do capital privado. Então, a hora que a gente transformar esses hipódromos em negócio, a gente revoluciona o turf. Você pode ter certeza que mudando a maneira como o capital privado pode acoplar aqui, eu tenho certeza que amanhã entra gente daqui. Estou falando esses big players internacionais. Fazendo uma analogia, as SAFs do futebol. Pô, o futebol no mundo inteiro é um business que dava certo. Tudo. E a gente aqui, os clubes só devendo. Reformularam, inventaram as SAFs, entrou o capital privado, a gente tem o exemplo do Ronaldo, entrou lá no Cruzeiro, fez um monte de dinheiro. Por quê? Gestão, redução de custo, foco no core business do cara. Nós não entendemos que o nosso core business é o apostador. A gente não tem nenhuma estrutura. Eu tenho que entrar num hipódromo hoje, em qualquer dele. Na entrada do hipódromo tem que ter um QR Code para eu clicar, baixar um aplicativo para apostar. Cara, eu levo o público para lá e não exploro. A gente não entendeu que o nosso negócio, esses gestores, ele precisa ter a exploração de apostas, mas ele precisa ter um produto para esse novo apostador, que já aconteceu. A renovação tão clamada pelo turf já aconteceu. Então agora, eu vejo sim possibilidade. Esse dinheiro, essa iniciativa privada de poder investir é simplesmente o quê? Alguma empresa comprar um... Primeiro, comprar não pode. Então, não pode? Não. Hoje você tem um pequeno problema de legislação que eu creio que o Brasil pode caminhar para resolver isso, talvez inclusive com esse ministério atual. Nós iniciamos uma interlocução, ainda que informal, com Brasília para caminhar nesse sentido. Mas vamos lá. Hoje, a legislação do turf, ela prevê que os hipódromos são instituições sem fins lucrativos. Então você não vai chamar o capital privado para entrar num negócio que não pode ter lucro. Então talvez um dos primeiros pontos a ser corrigido é esse. Aí você fala assim, não, você pode trazer uma empresa, o capital privado, ela se acopla com o jockey e pode explorar isso daqui, promovendo e tudo mais. Ok, mas vamos pensar, vou usar um termo, vou fazer filho bonito na mulher dos outros, e se esse presidente do jockey briga comigo? E são business plans de longo prazo, quem vai entrar não vai pensar em tirar dinheiro amanhã, tô falando às vezes num business plan de 5 anos para começar a vir e colocar, como foi a coisa da SAP, você tem que reestruturar, você tem que sanar as dívidas, você tem uma coisa. Então, geralmente hoje um presidente do jockey fica de 4, acho que quase todos eles são 4 anos. Como que eu vou chamar o capital privado para entrar no turf, para fazer investimentos maciços, se eu preciso, vou usar
ficar sentado no colo de um presidente de um jockey club. E aí esse cara depois briga, depois só... Ou muda a gestão, alguma coisa. Muda a gestão. Então, para ter mudanças realmente efetivas, para mim, você precisava alterar essa legislação para que ela atraia o capital privado e que ele tenha segurança jurídica de investimento e de manutenção disso. Esses caras sabem fazer o negócio. Vou contar eu acabei de voltar agora da Europa. Contar uma coisa que está acontecendo lá. Inglaterra e França, turfs pujantes acontecendo e tudo mais. A Itália estava ali do lado, fronteira com a França. E um turf pior do que o nosso. Perderam as provas de grupo 1, os hipódromos mal costurados e tudo mais. Houve uma alteração na lei italiana e em julho do ano passado abriram para o capital privado. E a maior empresa do mundo, uma empresa irlandesa, via uma subsidiária dela, entrou na gestão do hipódromo de San Siro, do lado do estádio de San Siro do Inter de Milão. Julho do ano passado. Eu fui agora... Não tem um parafuso fora do lugar, tá coisa mais. Eles investiram perto de 70 milhões de euros na restauração do hipódromo, e eles estão chamando dentro desse movimento, na entrada do hipódromo de San Siro, você tem um cavalo, acho que é a maior estátua equestre do mundo. É uma réplica de um esboço de Leonardo da Vinci. É gigante, é lindo o hipódromo de Milão. Leonardo da Vinci, italiano, movimento renascentista, por causa dessa brincadeira, eles estão chamando do renascimento do turf italiano, um movimento exatamente iniciado no hipódromo de Milão em julho do ano passado. Então, assim, o capital privado se olha e vê possibilidade na Itália, que é um país de dimensões infinitamente menores do que a nossa, de população infinitamente menor do que a nossa, e coloca dinheiro. Se o Brasil remodelar a lei, entra investimento amanhã, não tem... Aí é emprego, é divisas, vai longe. Não, é imposto. A gente vai fazer aquilo que o Ministério da Agricultura se propôs, que é incentivar a criação nacional. E ela só incentiva se você tiver dinheiro na pista, é um ciclo vicioso. Agora, existe um caso bastante interessante para contar lá do que está acontecendo no hipódromo de Milão. Primeiro, ó, pra você ver como os caras são profissionais. Eles entendem que o produto é mobile. Eu vou ter que oferecer aposta no telefone celular. Certo. Beleza. Hipódromo de Milão, reta de chegada, vem a imagem, o cavalo tá chegando. A hora que entrava no disco de chegada, tinha o antigo Photoshop, uma construção, uma torre, arte deco, toda papapau, tombada. E ela tampava a imagem da finalização da corrida no disco de chegada. O gestor do hipódromo entende que ele vai coletar as apostas pelo mobile, pelo telefone celular. Então, se eu não tiver um show, um espetáculo condizente, enquadrado, bonito, eu não vou ter captação. Tombado, não posso tocar. O que eles fizeram? Fizeram uma alteração, pediram para o governo italiano e tem até um vídeo desse processo. Tiraram essa construção, essa torre do Photoshop de lugar para liberar a imagem, porque o foco é o mobile. Se eu não tiver uma imagem, um espetáculo, eu estou competindo com a NFL, eu estou competindo com o Roland Garros. O jovem não vai, na hora que vai chegar a linha de chegada, tem uma torre na frente, eu não vejo o final. Então foram investidos acho que 2 ou 3 milhões para mudar uma construção tombada, sei lá de quantos metros de altura, de lugar para liberar a imagem para eu poder explorar o meu core business, que são as apostas online. Você entende o quanto que você tem de foco, né? A consciência da onde vem o dinheiro, qual é o meu core business. Então eles gastaram um tantão de dinheiro só para tirar uma estrutura tombada de lugar para liberar a exploração do core business, que são as apostas online. Então você precisa ter consciência. Não dá para não, vamos fazer mais ou menos. Deixa. Você está competindo com o show da Beyoncé no meio da NFL. Se você não tiver plasticidade mínimo, né? num evento dentro do mobile, eu não vou conseguir captar aposta. Então é meio lógico. Ô Herbert, agora e falar do teu podcast.
Como é que surgiu essa ideia aí? O meu podcast, ele subiu dia 30/4, foi o primeiro episódio. A gente tá com um sucesso absurdo. Eu sou um apaixonado pelo assunto, acho que dá pra perceber, né, pela empolgação que eu falo. E eu acho que tem muita coisa pra acontecer no Brasil com isso. Só fala de cavalo de corrida? Só cavalo de corrida, ou quarto de milha ou puro sangue inglês. Então, o primeiro episódio foi com o Joca Calfá, fundador, mentor do Jockey Clube de Sorocaba. Então a gente conta a história do Jockey Clube de Sorocaba. Foi lá o teu amigo Jonathan Dantas, recebi o Julinho Camargo, presidente do que seria a BQM do Puro Sangue Inglês, recebi João Moreira. João Moreira, talvez o mundo do quarto de milha não conhece, talvez é o maior jockey de sucesso brasileiro no exterior. Ele é um rei, ele tem música para ele, não consegue andar na rua se for lá fora. É um jockey brasileiro, fantástico. Inclusive, eu acho que era uma boa dica para você. Já pode traçar para João aqui. Que inclusive ganhou o Grande Prêmio Latino-Americano agora, com o Bataie, que é um puro sangue inglês, treinado no Jockey Clube do Paraná, da família que tem como presidente o Paulo Pelanda, fantástico. Essa família também, o que está trazendo. Por isso que eu converso com esses dirigentes, não são todos, mas eu converso com o Jonatas, converso com o Pelanda, eu sinto que nós estamos assim, houve uma conscientização do Brasil de que batemos no fundo do poço, temos que arregaçar a manga e fazer alguma coisa. Não dá ninguém pode falar que estamos em berço esplêndido. A gente precisa mudar, porque o mundo do turf é pujante no mundo inteiro, entendeu? Então, acho que vem coisa nova por aí, vem coisa nova. Quem quiser assistir seu podcast, como é que faz? O nosso podcast no YouTube é o Pode Velocitar, tem tanto a conta no Instagram que a gente faz os cortes. Vai ser um prazer, a gente só fala de cavalo de corrida. Por acaso, não deixando de falar de cavalo de corrida, levamos a Bruna Tedesco, treinadora de tambor, para falar da intersecção das linhagens de velocidade no mundo do tambor. Está sendo muito a comunidade dos criadores, de maneira geral, tanto do quarto de milha quanto do puro sangue inglês, nos acolheu assim com uma velocidade absurda. Estou muito, muito contente. E o objetivo é esse, conduzir uma narrativa e, às vezes, não existe um hater aqui, existe um crítico construtivo, mas é colocar os dedos nas feridas e mostrar que o Brasil está desconexo, a gente precisa entrar nos trilhos, e eu acredito muito nisso. Não estou nem um pouco, joguei o casaco, não, eu acho que a gente chegou num momento de inflexão. Coisas podem acontecer daqui para frente, eu torço por isso, porque esses interlocutores, sejam os dirigentes dos hipódromos, seja o próprio Ministério da Agricultura, eu sinto que todo mundo está entendendo. A hora que você mostra a correlação, olha lá fora, recorde. E a gente é muito grande, né? Você pega o Nordeste, tem muita corrida, cancha reta, né? Cancha reta. Nordeste, aqui no sul do Brasil também, enfim. Não, e outro, o brasileiro ama cavalo, né, cara? Ama, assim, você vai pra fora, quando você sai dos mundos dos hipódromos, aí indo pro mundo das canchas retas, seja Nordeste, seja sul do país, cara, é um acolhimento, assim, fantástico. Eu sou apaixonado por isso. O brasileiro é fera. Temos JBF, Embraer, gente é fera em tudo. Por que a gente não vai ser fera no turf? Assim, não existe, o brasileiro tem uma capacidade de reconstrução e de gestão absurda em todo. Nosso agronegócio, tudo, aonde o brasileiro entra, ele tem capacidade de reinventar e liderar um movimento até global. Por que eu tenho que ter a síndrome do cachorro vira-lata no turf? Eu não aceito isso. Isso é assim, nós temos uma capacidade de reinvenção. E não só no turf, outras atividades também no Brasil tem essa síndrome que precisa ser quebrada. Exato. É isso aí. Herbert, quero te agradecer muito por ter vindo aqui. Poxa, é um privilégio. Agora eu vou querer ser lá, hein? Eu vou, lógico que eu vou. No meu, vamos falar dessa intersecção. Vai ser muito legal. Quero te dar um presente. Obrigado. Nosso kit Volkswagen, que é a nossa patrocinadora aqui, Comitiva Volkswagen, e também o boné de participação do Agro 360. Maior prazer. Olha, esse aí tem gente querendo... Onde é que acha o boné pra comprar? Tem gente me mandando mensagem nas principais lojas do Brasil, na parceria com a Austin Western aí. Mas enfim, quero desejar muito sucesso lá.
Obrigado pela abertura. Tive no Jockey aqui no Jockey Clube de São Paulo, mas eu era muito pequeno, depois nunca mais voltei. Tive depois, não em corridas, quero voltar, quero estar com você lá pra você me ensinar um pouco do mundo. Sorocaba você foi? Só rapidamente também, em corridas, grandes corridas eu não tive não. Eu vou falar assim, já que você é daqui de São Paulo, tem 2 grandes eventos que vão surgir no ano que vem. Um é talvez o momento ápice do Jockey Clube de Sorocaba, é o Grande Prêmio Mega Race, que é junto com o leilão do Jonatas. Mas fora isso, tem corrida lá em Sorocaba, tem corrida de 15 em 15 dias. Cara, aquele lugar tá fantástico. Acho que eu frequento aquilo, acho que desde 98, 99, é o melhor momento do Jockey Clube de Sorocaba. A diretoria, a gestão deles tá fantástica. Jonatas é o presidente, né? Quero mandar um abraço pro Jonatas, grande amigo da gente. Ele sabe que eu gosto muito daquele lugar. Inclusive, a minha puro sangue inglês treina lá. Que legal. Treina em Sorocaba e vem correr em São Paulo. Mas a minha base de treinamento é Sorocaba. Eu gosto muito daquele lugar. Muito bem. Obrigado, Herbert, mais uma vez, ter vindo aqui com a gente. Esse foi um papo muito bacana, falando sobre turf, sobre corridas de cavalos. Semana que vem, estamos de volta com mais Agro 360.